Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente gestora e conselheira do Savim. E esse é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Seja muito bem-vindo e fique à vontade no nosso modesto espaço aqui na internet. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade na apresentação dos melhores momentos do primeiro Congresso Extraordinário da FENAFISC, que aconteceu no mês de fevereiro, nos dias 18 e 19 de 2022. Esse é o vídeo da parte 2, onde nós vamos trazer a fala de mais alguns dos participantes que estiveram presentes no congresso da FENAFISC. Nós vamos ter inicialmente a fala do Plínio Marcos. Ele é o diretor de formação e de relações intersindicais da FENAFISC. Ele vai falar sobre a seguinte temática: o impacto da cultura do Estado mínimo na capacidade da fiscalização em garantir a efetividade das normas estabelecidas pelo Poder Legislativo. Na sequência, nós teremos a fala do Ronaldo Andrade. Ele é diretor da FENAFISC da região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E por fim, nós vamos trazer a fala do Ildeu de Andrade. Ele é o atual vice-presidente da FENAFISC. Antes de começar o vídeo, já gostaria de te pedir para você deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você receber sempre as novidades dos vídeos que forem publicados aqui e compartilhe este vídeo para nos ajudar aí a divulgar os assuntos relacionados à fiscalização de atividades urbanas. Então, sem mais enrolação, vinheta. Boa tarde aí a todos e todas, colegas aí da fiscalização de todo o país. Eu sou o Plínio Marcos, né? Eu sou de Belo Horizonte, sou fiscal de controle urbanístico e ambiental aqui de BH. Estou nessa jornada há 26 anos. Hoje eu estou ocupando um cargo de gestão, eu sou gerente de fiscalização de um setor específico. As gerências são territoriais, nas regionais, que são tipo as subprefeituras em São Paulo. E a gente vem... É uma briga, né, que a gente sempre teve para que a fiscalização ocupasse os cargos. Então, a partir do momento que surgiu essa situação, eu aceitei essa é uma missão, né, de você buscar ser gestor e manter... Eu continuo no sindicato, continuo sendo... Hoje eu fui para uma suplência do sindicato, na eleição que teve ano passado, o nosso sindicato, o Sindicato Geral dos Servidores, e você conciliar a questão de gestão com o sindicato, muitas pessoas, isso é incoerente, tal. Algumas pessoas me questionaram, e eu estou conseguindo levar isso de forma bem tranquila, assim, e mantendo a coerência, que eu acho que é a principal coisa para mim. Falei, para mim o meu principal objetivo, enquanto eu estiver na gerência, é manter a coerência com o que eu sempre preguei, com o meu discurso como diretor do sindicato. Eu continuo nessa luta lá do sindicato. Mas pediram para eu falar aqui um pouco, então vamos mais como um bate-papo, né? Não é uma palestra, até porque eu não sou palestrante, mas sobre o impacto da cultura do Estado mínimo na capacidade da fiscalização e garantir a efetividade das normas estabelecidas pelo Poder Legislativo. É um tema bem espinhoso, mas também que vai muito pela linha do que a Marta colocou agora. Não tem como a gente deixar de falar de fiscalização e não falar de política. A gente é afetado pelas políticas o tempo todo, né? O nosso cargo ele tem a ver muito com diretrizes políticas, então todo mundo sabe quanto que isso afeta o nosso trabalho. E o que a gente tem visto hoje é uma coisa muito triste e acabou que, em algum momento, eu comentei com a Isabel e com outras pessoas que acaba que esse congresso, nesse momento, tem tudo a ver com a necessidade de fazer a eleição, o tempo, o prazo da relação da primeira diretoria da FENAFISC. Então, coincidiu com isso, mas um momento extremamente propício para a gente estar discutindo, estar conversando, colocando essas cabeças pensantes da fiscalização do Brasil todo para estar discutindo. Porque o que está acontecendo agora, a gente vê um processo de desmonte
do serviço público, né? Isso não é de agora, não tem a ver com uma política específica desse governo, vem de outros governos também, e a gente já viu aqui em Belo Horizonte, nós já tivemos governos de esquerda que foram danosos para o servidor público, e governos de centro que foram mais positivos. Então, assim, não é nem uma questão ideológica, apesar de que as pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho papas na língua em relação a isso, me posiciono politicamente mesmo, porque eu acho que é um papel nosso. Eu, enquanto diretor do sindicato, eu, enquanto fiscal, eu, enquanto cidadão, eu me posiciono, eu não fico em cima do muro. As pessoas sabem, quem me conhece, conversar comigo 5 minutos já vai saber de que lado estou, né? Porque eu estou do lado do serviço público, eu estou do lado dos mais pobres, eu estou do lado de quem precisa realmente que as políticas públicas sejam feitas em função dela. E me vejo nesse... Para mim, ser servidor público tem muito a ver com isso. É você servir quem precisa do seu trabalho e você está ali disponível. Eu queria falar um pouquinho também sobre a questão de que um processo que começou há algum tempo, mas que a partir de 2019 se tornou lei, a questão da desburocratização. A Lei da Liberdade Econômica, né, que foi aprovada em setembro de 2019, ela veio com ela é uma lei de boas intenções. Nós temos um país extremamente burocrático para quem empreende, com legislações que travam a gente que lida com essa questão de documentação. A gente sabe quanto que é burocrático, quanto é difícil, mas, ao mesmo tempo, estava embutido ali, para quem estudou essa lei naquele momento que saiu a primeira medida provisória, 881, antes de se tornar lei, ela vinha enfraquecendo a fiscalização. A partir do momento que o governo federal instituiu cerca de 500 atividades que não necessitavam mais, seriam, na avaliação de alguém ligado ao governo federal, atividades de baixo risco, de baixo impacto, passaram a não precisar mais de nenhum tipo de alvará, de nenhum tipo de licenciamento. Entre essas atividades, os bares, por exemplo, né? Belo Horizonte, conhecida capital dos barzinhos, né, dos bares, e quanto problema eles nos trazem e trazem para a sociedade. Não é que os donos dos bares estão buscando seu ganha-pão, estão trabalhando, ok, mas o que acontece? A gente tem o maior índice de poluição sonora, de infrações de limpeza urbana, infrações de posturas municipais, vem desse tipo de estabelecimento em Belo Horizonte. E tem a questão das mesas e cadeiras, que ocupam as calçadas e trazem transtorno. Então, o que é preciso? É preciso que o município discipline isso. E é nosso papel em relação a isso. A fiscalização, em Belo Horizonte, a gente busca sempre fazer um papel educativo, primeiramente. Né? Então, a Lei da Liberdade Econômica, ela foi um baque quando nós tomamos conhecimento dela. E falamos, o que nós vamos fazer a partir de agora? Você inviabiliza, a metade das nossas denúncias vão ficar sem sentido. Alguém poderia falar, beleza, é menos trabalho para o fiscal. Mas também, isso ia repercutir negativamente na qualidade do nosso trabalho, na efetividade do nosso trabalho. A Secretaria de Fiscalização, junto com outros órgãos da Prefeitura, se reuniram, porque a Lei de Liberdade Econômica, a medida provisória, ela colocava a possibilidade dos municípios instituírem o que para eles seriam essas atividades de baixo impacto. Então, Belo Horizonte, nós, assim que soubemos, o tempo era muito curto para essa discussão, mas nós conseguimos levar adiante e tivemos a nossa própria classificação, que foi o decreto próprio da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Decreto, portaria, decreto, onde coloca o que seria o baixo impacto para a Prefeitura de Belo Horizonte. Né? Então, assim, por mais que nós defendamos sempre a desburocratização e a facilitação do ambiente de negócios no país, nossa cidade, eu acho que isso é importante. Eu sempre falo que a fiscalização não é inimiga dos bares, dos empreendimentos. Nós somos parceiros. Eles geram para a cidade, pagam impostos, geram empregos. Né? Então, são
é um atrativo. Os bares em Belo Horizonte são atrativos. Trazem pessoas de outras cidades para cá. Vários fiscais já vieram aqui, já vamos levar vocês num bar. É o que temos aqui de bacana, a comida mineira, essa coisa toda. Então, assim, a gastronomia. Então, é realmente importante. Aliviar o peso dessa burocracia é importante. Mas o que veio com isso também? Vinha já uma série de maldades que vinha minimizar o trabalho da fiscalização de atividades urbanas. Então, isso está embutido nisso. E acaba assim, é uma política de Estado. É uma política de Estado. A PEC 32, que vem logo em seguida, também ela vem com essa continuidade de essa cultura do ultra neoliberalismo, né, de o Estado mínimo, que não precisa do Estado, o Estado tem que preocupar com coisas mínimas e a sociedade se regula. Né? A gente sabe que não é assim que funciona. É uma cidade utópica, né? Até a gente teria menos ação da fiscalização nesse sentido, precisaria menos. A gente sabe o quão importante a ação da fiscalização. Não como uma ação, não com ação punitiva, mas ações de esclarecimento, a gente arbitra várias situações, né, que a gente encontra na cidade, a lei que é colocada e como que o munícipe executa isso no dia a dia. Então, assim, quando você vê o ministro da Economia falando de tom jocoso, que colocou a bomba no bolso dos caras, dos servidores públicos, somos nós, é uma coisa assim, extremamente violenta. Assim, tem gente, eu mostrei esse vídeo várias vezes para colegas, as pessoas falam, isso é uma brincadeira. Eu falo, cara, isso não é uma brincadeira. Isso é uma coisa que até hoje me ofende, me incomoda, entendeu? Então, assim, a partir daquele momento, eu nunca tive dúvida, mas a partir daquele momento eu tive a certeza plena que quem está no poder tem uma política de nos eliminar, de acabar com o serviço público, o que vem acontecendo? A gente tem um exemplo claro aqui em Minas Gerais. O nosso estado, né, Minas Gerais, já diz. Vocês sabem quantas minerações nós temos pelo estado todo, né? E as questões, o que tem acontecido com os rejeitos, com as barragens aqui. Então, várias tragédias aconteceram aqui, as mais recentes e graves, né? Algumas de menor porte também aconteceram, mas de Mariana e Brumadinho, que causou comoção nacional, tem muito a ver com a falta de fiscalização ambiental, uma fiscalização do Estado, que é uma responsabilidade do Estado fazer essa fiscalização. Nós temos 10 fiscais ambientais estaduais em Minas Gerais. São 853 cidades, um estado gigantesco de 20 milhões de pessoas. E assim, não há fiscalização, não há concurso há 20 anos, como na nossa fiscalização dos Anjos também não há concurso há 20 anos. Então, você tem um corpo de fiscais envelhecidos, você tem um corpo de fiscal sem estrutura. Então, o que está acontecendo? Várias tragédias dessas, mesmo como Petrópolis, alguma coisa, assim, a gente que olha as coisas com um olhar de fiscal, né, você vê a questão de crescimento desordenado, construções irregulares, desmatamento e sobre construções locais que deveriam ser de proteção, tanto na questão de risco, né, quanto da questão ambiental. Então, o que a gente tem visto muito é o seguinte: as prefeituras têm aproveitado o momento político, essas diretrizes ultra neoliberalizantes, a crise econômica e outras justificativas até esdrúxulas para retirar a estrutura das fiscalizações, para retirar investimento, causando achatamento da estrutura disponível. A gente que tem participado dos grupos de WhatsApp, você vê o aumento das cidades menores. Se nós, das grandes cidades, das capitais, estamos sofrendo, eu imagino, como até o Paulo colocou mais cedo, da questão, acho que Porto Real, a cidade dele, né, lá do sul fluminense, como que essas cidades menores sofrem com isso, com essa questão dessa politização menor, em que o prefeito conhece fulano e fulano, sabe de que família, essa coisa toda. Nós, de cidades maiores, isso não acontece, a coisa é mais impessoal. Mas mesmo assim, o que tem acontecido com a extinção das duas AGFIs, que sempre foi uma referência para Belo Horizonte, nós temos uma
Nós temos uma subsecretaria, que o nosso sonho é que seja uma secretaria ocupada por um fiscal, e, na verdade, nós gostaríamos que fosse uma agência de fiscalização, mas a política que é colocada hoje é destruição dessas agências, é destruição total. Então, e é até chato, né? Assim, algumas com apoio de colegas fiscais, sabendo assim, tem coisas erradas na agência, vamos mudar a nossa secretaria. Eu não quero que a nossa subsecretaria vire uma diretoria. Eu quero que a minha subsecretaria vire uma gerência, eu quero que vire uma secretaria, eu quero que a minha secretaria vire uma agência de fiscalização. Eu não vou sabotar a minha subsecretaria para ela se tornar um ramozinho de uma sub-sub. Então, quer dizer, eu acho que até a gente tem que pensar sobre isso, como a forma de a gente lidar dessas disputas internas e coisas assim que acontecem. Então, eu posso afirmar com certeza que toda essa falta de investimento na fiscalização é proporcionalmente responsável por essas tragédias também, porque e o que acontece? Geralmente, isso ainda sobra para o fiscal, né? Porque vão falar, o fiscal, falta de fiscalização. Aqui em Belo Horizonte acontece muito isso. Uma casa numa área de risco, ou uma invasão de uma área pública, se torna uma comunidade, né, uma área, uma favela, e as pessoas falam assim, a fiscalização não olhou, a fiscalização deixou acontecer. O pessoal até brincava com o Iudeu, a favela do Iudeu, porque tinha uma área perto lá da região dele que foi crescendo. A fiscalização tinha estrutura para ir lá? A fiscalização tinha diretriz política para o fiscal ir lá? Não tinha. Então, aí depois, é muito fácil colocar a culpa no corpo fiscal, colocar a culpa que a fiscalização não agiu, que não teve como... que foi incompetente, né? Como acontece em algumas tragédias em boates, alguma coisa assim. Então, a gente tem, depois da Boate Kiss, nós temos a nossa própria Boate Kiss, que é o Canecão Mineiro, que é uma casa que incendiou, que morreram pessoas, e fiscais foram imputados até, tiveram que responder processo até pouco tempo agora, sobre essa responsabilização. Mas não havia uma diretriz política para esse tipo de vistoria. Hoje, eu na gerência, eu cobro dos fiscais o tempo todo, a gente está cobrando, fazendo vistoria junto com o Corpo de Bombeiros, cobrar o AVCB. Mas vocês não têm que... já vi pessoas colocando que o fiscal não tem a autoridade legal de cobrar o AVCB. Claro que nós temos. Ele tem que ter, para ele funcionar como boate, em Belo Horizonte, é obrigatório ter o AVCB. Se ele não tiver, nós vamos notificá-lo, vamos comunicar ao Corpo de Bombeiros, se estiver fazendo uma fiscalização que não seja conjunta. Então, acho que o que tem acontecido é isso. Então, a gente tem que estar... mais do que nunca, temos que estar unidos, temos que estar fortalecendo nossas entidades, a fiscalização buscar esses caminhos. Por quê? O que vem pela frente agora é muito mais pedreira. Então, assim, nós temos a eleição, independente de quem ganhar, a gente sabe, existe uma PEC 32, que a gente tem que enterrar ela. Hoje de manhã nós estávamos discutindo sobre isso com o deputado federal, que é candidato à reeleição. Provavelmente eu vou votar nele e a gente colar nele aí. Até já pensei em algumas coisas da próxima vez que a gente for para Brasília, procurar o gabinete dele, articular alguma coisa, que é uma pessoa que pode ajudar a fiscalização, questão como serviço público. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu passei um pouquinho, 10 minutos. Eu queria só finalizar colocando essa questão da gente... as pessoas se conscientizarem que o meu discurso que eu estou colocando aqui não é uma questão ideológica, mas eu não posso ser omisso e colocar, e não deixar de colocar. Hoje, o governo federal, várias prefeituras, vários governos estaduais têm uma política de enfrentamento e de achatamento do serviço público. Isso inclui a fiscalização. Hoje, a fiscalização não é prioridade para várias prefeituras. A gente tem visto aí prefeituras contratando fiscal, sem ser por concurso. Uma coisa que é inadmissível. Para mim, nós não somos considerados ainda carreira típica de Estado. Eu acho que é uma luta que a gente tem que ter, porque a nossa carreira pode ir à extinção com o tempo, entendeu? Essa política toda que está acontecendo, ela é premeditada. O cargo fiscal é um cargo que ele traz o incômodo. Não adianta falar que não traz.
A gente tem um poder nas mãos e esse poder tem que ser bem usado, e geralmente é bem usado, né? A gente sabe usar esse poder, mas para o político não ético, esse poder, você seguir a legislação, não é algo que ele quer o favor. Ele quer que você descumpra a lei para ajudar o seu amigo, para ajudar algum apadrinhado. Então a gente tem que ser muito firme, tem que ser muito forte, tem que estar muito consciente dessa questão, tem que estar unido. Então eu acho que é isso que é importante para a gente, para que a gente esteja unido, esteja forte, e para que a gente consiga superar toda essa força negativa que vem contra a gente, contra o servidor público, contra a fiscalização especificamente. E eu já tinha falado isso há algum tempo, até antes da eleição do presidente, que ele já tinha falas contra a fiscalização. Você não pode cobrar de alguém que sempre pensou assim, não é surpresa nenhuma esse tipo de atitude, porque ele já tinha, somente fiscal ambiental que votou no presidente, eu acho assim, desculpa, mas completamente votou, é tipo você dar uma facada na sua própria palma da mão, porque em ver sangrar e achar bonito, porque todo mundo sabia que ele era anti-fiscalização ambiental, episódios dele como deputado, de criticando e tal, então, e isso cresceu no país, hoje é uma fala. Quantas pessoas durante a pandemia, fiscais, eu inclusive, não fomos afrontados por estarmos fazendo o nosso trabalho de forma coerente, correta, legal, e ainda defendendo o cidadão, né, na questão da pandemia. Eu várias vezes tive a mão na cara colocada, saiu na mídia, cidadão não, sou servidor público concursado, um colega servidor público colocou a mão na minha cara para falar que ele não era cidadão. Eu sinto muito se ele não é cidadão, né? Até uma tristeza se eu ouvir alguém, ainda mais um servidor público, falar que ele é cidadão, como se cidadão fosse o pobre, o morador em situação de rua, né? Então, assim, eu acho que é isso que a pessoa pensava. Então, eu acho que eu já prolonguei um pouco demais, eu acho que é isso que eu queria falar. Obrigado pelo espaço e vamos aí, estamos na luta aí mais uma vez, estamos juntos. Um abraço, gente. Nossa, boa tarde a todos. A mesma dificuldade, Plínio, que você colocou aí de Belo Horizonte, é que nós passamos aqui na cidade da Serra, no qual nós temos hoje, na década de 70, nós tínhamos 17 mil habitantes, hoje nós temos 540 mil pessoas. Imagina você, há 50 anos atrás, ter 17 mil pessoas e hoje 540 mil habitantes. Então, assim, ocupações irregulares, ocupações em mangues, ocupações de topo de morro, resíduos da construção civil, obras invadindo as casas, porque as casas ocuparam essas áreas de preservação ambiental, vendedores ambulantes ocupando as calçadas, e aí a gente vê o poder público também somos nós, mas aqueles que têm um mandato deixam o fiscal de lado, achando que nós somos culpados dessa dificuldade econômica que vivemos no Brasil nos últimos anos. Esse fortalecimento da nossa federação, e aí era um trabalho que nós tínhamos lá atrás, vamos formar a federação, mas nós vimos que não tinha número suficiente de sindicatos para formar a federação, fortalecemos a associação. Naquela época, o Marcelo, lá de Brasília, que era o presidente, acabou-se o mandato, fizemos uma oxigenação, aí veio o Juvenal com uma garra fantástica, e aí o Juvenal deu conta desse trabalho de unir, mesmo com todas as dificuldades, eu sei da pouca efetividade de participação dos colegas, mas aí precisamos oxigenar aí a federação. A Isabel está deixando de uma forma muito honrosa a federação. Sabemos assim, eu conheço a Isabel pessoalmente, sei da garra dela, da luta dela, o que ela acredita, que é a dificuldade que ela tem a nível local, e aí para compor essa questão da federação. Acho que é a hora de nós agarrarmos essa oportunidade que nós estamos tendo neste momento. Como que nós, auditores fiscais de atividades urbanas, ou fiscais de vigilância sanitária, como que nós podemos juntos mostrar nosso tamanho e nossa força? Só através da união, da unidade. Não tem uma outra alternativa sem ser essa. A dificuldade não tem como ter o prefeito, com a Câmara de Vereadores, com as comunidades, próprios colegas nossos que estão do nosso lado que não acreditam no processo. Se hoje, no qual eu sou concursado há 29 anos, que é a Serra, eu moro em Vitória, mas essa Serra, a cidade, nós temos um nível superior,
é porque chegou um determinado momento, não foi só o sindicato local, não foi só a associação local, não, porque nós tivemos força suficiente lá naquele momento de falarmos assim, prefeito, nós temos uma federação, nós temos uma associação que nos está dando uma retaguarda, e aí você tem que rever esses conceitos. Precisamos ter uma habilidade, uma inteligência, para poder fazer também a parte política também. Não adianta a gente também ir a ferro e fogo em tudo. A ferro e fogo a gente não conseguimos nada, vamos avançar. A ferro e fogo, essa associação local, lá, o sindicato local, tentou se fazer com que mudasse a situação e não conseguiu. Mas a partir do momento que nós tivemos uma habilidade, uma inteligência emocional, sentássemos na mesa com o prefeito e mostrasse as vantagens e as desvantagens, ele entendeu a pertinência de nos valorizarmos a nível local. Isso nós falamos para outras cidades. A gente em Belo Horizonte, lá no evento de Belo Horizonte, falamos sobre a questão sobre a formação de fiscais para nível superior. Internamente, nós fizemos um convênio com a faculdade local. Aqueles fiscais que tinham 20, 30 anos, que ainda não estavam estudando, e eles foram atrás da mesa estudarem para que eles pudessem ter nível superior para ganhar então, como tal. Acho que é isso que precisamos fomentar. Mas o fiscal não é mais aquele que há 20, 30 anos atrás é aquele quebra-pau, aquele cara que pegava e destruía o barraco, aquele cara que quebrava a banca, botava em cima no carro, levava embora. Não, acho que hoje tem que dialogar também. Tem que se mudar da sociedade, mas para isso nós temos que mudar. Todos nós aqui, a gente tem observado assim, desculpa os colegas aqui, mas os homens aqui de cabelo branco, você viu o Deus de cabelo branco? Eu estou de cabelo branco. Será que nós vamos ficar como se estivéssemos há 20, 25 anos atrás? Não. Vamos ter uma comunicação diferente. Vamos ter trabalho de educação ambiental, aí uma formação na área do meio ambiente diferente, para que as pessoas possam entender a pertinência e a importância do fiscal e conquistar a sociedade de alguma forma. Não adianta levar ferro e fogo. O fiscal tem sua limitação. Precisa lá, às vezes, da procuradoria local, às vezes precisa do Ministério Público local, às vezes precisa da justiça do governo, a justiça lá do tribunal do TJ, mas nós ficamos órfãos, porque às vezes o poder local, aquele sindicato, associação local, pensa com o seu umbigo. Precisamos avançar mais. Não só avançar na minha cidade, na Serra, não só avançar na Grande Vitória, Caracica, Guarapari, Serra e Vila Velha e Juvenal. Precisamos avançar em outras cidades onde nossos pés, nossos braços não alcançam, mas essa rede que nós estamos aqui integrados, fazemos aqui um congresso online, é só dessa forma que nós vamos avançar. É só dessa forma que nós vamos ser valorizados. Essa é a minha palavra que eu deixo para vocês hoje, de continuidade, mas assim, é de mãos dadas. O que São Paulo está vivendo, nós vivemos aqui na Serra, em outras cidades mais. É na questão de fortalecimento. É um dando a mão ao outro. Um falando com o congressista, um falando com o ministro, falando onde está a dificuldade e vamos nos fortalecendo. A minha palavra é de fortalecimento, de união. Estamos aqui de braços abertos para mudar essa história. A garra de todos. Obrigado pela oportunidade. Que Deus possa continuar nos abençoando. Primeiramente, boa tarde a todos. Esse negócio do André falar antes de mim, a Marta, o Plínio, esse que leva um negócio para o lado da política, eu não gosto de falar de política, entendeu? Eu gosto de falar coisa tipo fora Bolsonaro, se atenta contra a minha existência, né? Eu sempre vou ser resistência. Então, eu falo coisas tipo, eu não gosto muito de ficar mexendo com política, não. Mas, falar de Belo Horizonte, a gente vê um contexto aí, né? O André falou muito desse desmonte lá em São Paulo, o próprio Plínio tocou um pouco também, que é um projeto. E eu fico pensando o seguinte, eu acho que, na verdade, essa destruição, ela é meio feita da seguinte forma, alguém pensa algo ruim, ou para fazer algo contrário, vamos dizer assim, ao servidor. Aí chega um outro que tem uma ideia pior, aí o outro tem uma ideia pior, e no final eles acabam entendendo que isso é um projeto de desmonte. Aí vira um projeto de desmonte, entendeu? Um projeto para prejudicar não somente o servidor, porque eu acho que se você falasse que é o servidor, isso é ser muito reducionista.
né? O mundo é maior do que nós, o Brasil é maior do que nós. Mas nós estamos nesse meio aí, né? Então, você observa nitidamente que as políticas que estão sendo implementadas no momento, a começar do governo federal, né, realmente essa política de desmonte, principalmente da área social. Né? E nós que convivemos na ponta com o social, a gente que tem dentre as várias competências, de trabalhar, às vezes, fazer apreensão de mercadorias, às vezes de verificar a questão de invasão de áreas públicas, né? Está diretamente ligado ao social e a própria questão da população em situação de rua, né? Porque muitas das vezes a gente tem que fazer algum tipo de ação lá, igual em Belo Horizonte, nós temos a competência para lidar com essa situação também. Então, você está ali numa situação em que tem que cumprir o seu dever e, por outro lado, você tem a questão social, porque você tem uma vertente mais voltada para o social, mais voltada realmente para aquele que está necessitado, mais voltada para a construção de um mundo, de uma cidade, de um estado, né, de uma união no geral maior, melhor e mais igualitário. Então, assim, e a fiscalização faz o que nesse meio? Ela tenta, né, trazer harmonia na cidade, tenta equacionar naquilo que ela pode, tenta fazer a coisa funcionar, mas muitas das vezes ela é tolhida, igual o Plínio até falou um pouco sobre isso, né? Ela é tolhida ali nessa ação, às vezes essa competência de alguma forma, eles tentam bloquear, eles tentam evitar que você cumpra a sua missão. Mas geralmente eles evitam que você cumpra a sua missão, geralmente para quem tem o maior poder econômico. Quixadá, né? A situação de Quixadá, para quem não sabe, né? Que tinha uma agência de fiscalização lá. E aí, qual foi eu vou chamar de erro, entre aspas, dele, foi querer bater no prefeito, né? É a questão do poder econômico. Então, quando você vai para cima, você tem que ter uma boa guarita e tem que ter uma boa base, porque o que vem de lá para cá também é pesado. Então, o prefeito pulverizou a associação, pulverizou a agência, ele pegou os fiscais. E aí, esse sim ele pulverizou, porque ele também julgou cada um para um lado, né? Me parece que está na iminência de contratar alguns servidores, realocar, enfim, fez política de terra arrasada. Né? Eu acho que a Anafisc até atuou insistentemente, a própria AFIM, né? A AFIM esteve lá, né? A presidenta aí, a Raquel, esteve lá, ela, a Marta, a Ana, enfim, né? Alguns, e foram lá tentar ver o que podia fazer, quais cacos poderiam catar essa história toda. Né? Então, a gente vê tanto no universo micro, né? Eu vou chamar aqui do universo micro, quando no macro, quando você vai para o governo federal, essas PECs que tem vindo aí, que a tendência é realmente cada vez mais nos atacar. Eu penso que a federação, eu fiquei ouvindo, desde ontem eu estou ouvindo o pessoal falar, e a gente tenta fazer a separação, né? A federação tem o papel X, a associação tem o papel Y. Mas eu acho que no final das contas, as duas, né, estão mexendo com a mesma coisa, que é com o servidor e com a nossa sobrevivência. Tá certo? Acho que até uma das propostas, né, que se tem aí é de colocar associações também, né, dentro da federação, aí, enfim, aceitar, né? E eu acho que esse diálogo, quanto mais amplo ele for, melhor. Porque nós precisamos, sim, estar juntando forças cada vez mais para resistir. Por que disso? O Ronaldo falou dos cabelos brancos, né? Porque a gente está envelhecendo. A outra opção é pior, penso eu, né? Eu não passei pela outra opção. Você só tem duas opções. Ou você envelhece ou você morre. Então, eu estou na opção de envelhecimento, eu acho que essa é melhor, pelo menos na minha consideração. E a gente está envelhecendo e a gente precisa de uma renovação e precisa se fortalecer. A gente fortalecer nós mesmos e trazer uma renovação aí. Com o Plínio, né, acho que tem um papel interessante e importante nisso daí, essa questão da formação. É obrigação só do Plínio? Não. Mas ele vai estar capitaneando aí, nós vamos estar juntos, né, tentando construir, fortalecer e aumentar. Eu acho que a ideia que a gente tem que ter é avançar, né, o próprio André já disse, avançar, aumentar as nossas ramificações pelo país, de forma a tentar nos fortalecer ainda mais. E esse fortalecimento, ele está diretamente ligado ao fortalecimento da associação e da federação. Eu não consigo falar das duas separadas, vocês me perdoem aí,
Porque é necessário esse tipo de pensamento, né? A gente não tem que ficar separando, separar, e aí? Enquanto a gente separa do lado de cá, o pessoal vai se unindo do lado de lá, né? Você vai assim, deu, então é dicotômico, é nós contra eles. Na verdade, não é nós contra eles, nós tentamos nos matar e a gente tentando sobreviver. O que se observa nitidamente é isso. Então, o que eu tenho a dizer e refletir é, não somente Belo Horizonte, a gente passa, porque quando vem as situações que às vezes a gente está em baixa, né? A gente estava conversando um pouco mais cedo sobre isso, que às vezes você está num bom período, o vento está soprando do seu lado, e às vezes não está soprando. Mas eu acho que independente da forma como o vento esteja soprando, se estiver soprando para o nosso lado, ou não para outra cidade, para outro estado, eu acho que a gente tem que estar ciente do seguinte: ninguém larga a mão de ninguém, todos estamos presentes e vamos tentar fortalecer aqueles que estão no momento de baixa, porque amanhã pode ser que sejamos nós. Se a gente conseguir construir a federação mais forte, mais ramificada, e uma associação pela mesma forma, quem ganha com tudo isso é a fiscalização de atividades urbanas, né? Então, o meu pedido, eu vou terminar essa minha fala aqui com um pedido, vamos unir as entidades, as associações cada vez mais, vamos tentar nos organizar cada vez mais para a gente mostrar o seguinte, que embora queiram acabar conosco, nós vamos existir e sobreviver até o fim. Abraço a todos. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim deste vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que nós trouxemos e espero também que a fala de nossos colegas de outros municípios do Brasil tenha servido para enriquecer um pouco mais o seu conhecimento sobre fiscalização de atividades urbanas de forma nacional. Agradeço a sua audiência e agradeço a sua companhia até este momento e deixo aqui para você um grande abraço. Espero que você fique muito bem e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!